mandaram para 6 audiências. Foi mesmo. Sexta e segunda. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Boa tarde. Então, declaro aberta a reunião presencial da audiência pública de número 27 de 2018. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, tem a satisfação de recebê-los para participarem desta sessão presencial, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento das disposições do atendimento ao público previstas na Resolução Normativa 414, e complementada pelo módulo 8 dos procedimentos de distribuição, que é o PRODIST. Então, inicialmente, eu convido a todos, para, em posição de respeito, ouvirmos ao hino nacional. A mesa diretora desta reunião presencial é composta pelos seguintes membros: por mim,
Tiago de Barros Correia, diretor da ANEEL e presidente dessa audiência pública, pelo servidor Carlos Alberto Matar, superintendente de regulação do serviço de distribuição, e pelo servidor Fernando Soares Ferreira Miranda, analista administrativo da SMA e secretário da audiência pública. Então, sempre registramos a importância para a ANEEL da realização da audiência pública, pois este é um instrumento de apoio ao processo decisório e de ampla consulta e de engajamento com a sociedade, e que precede toda a expedição de seus regulamentos. Essa sessão presencial obedecerá aos seguintes procedimentos. Inicialmente, haverá uma apresentação técnica realizada pela servidora Clélia Fabiana Bueno Guedes, que é a analista administrativa da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição. Deve durar aproximadamente 20 minutos. Depois será, então, aberta para a manifestação dos expositores, limitado inicialmente a um prazo de 5 minutos para cada intervenção. Os expositores vão seguir a ordem das inscrições. E, terminada essa manifestação dos expositores inscritos, se houver tempo, será permitido o retorno dos expositores para a complementação de suas manifestações ou a participação de demais participantes não inscritos, previamente. O encerramento da audiência pública está previsto para as 17 horas. Então, eu convido a servidora Clélia para fazer uso da palavra. Boa tarde. Bem, essa audiência pública faz parte é o item 46 da Agenda Regulatória em Andamento, e ela tem como objetivo aprimorar as disposições do atendimento ao público. Essa ação começou ano passado, no primeiro semestre, quando a gente abriu uma consulta pública, e, previamente à abertura dessa consulta, nós encaminhamos alguns questionários para as distribuidoras e para os conselhos de consumidores, no intuito de verificar como era o estado da arte, como já estavam as distribuidoras no ponto de vista de tecnologia de atendimento, e também qual era a percepção dos conselhos acerca dos serviços, então, oferecidos de atendimento pelas distribuidoras. No segundo semestre, a gente fechou a nota técnica e disponibilizou a IR, no segundo semestre de 2017, e agora a gente está na fase de abertura dessa audiência pública, e a meta é, até o primeiro semestre de 2019, publicar um novo regulamento. Bem, a gente vive um contexto hoje disruptivo, com várias tecnologias hoje disponíveis, como Big Data, chatbots, as redes sociais, e uma era de consumidores altamente conectados e digitalizados. E, nesse contexto, a gente sai de um contexto onde a gente tinha um atendimento unicanal, onde as pessoas iam às lojas para serem atendidas, aos postos presenciais, e sai para o modelo, hoje, multicanal, um conceito omnichannel, com vários canais e vários canais integrados. Nesse sentido, como que as distribuidoras estão? Então, independente hoje de uma ação regulatória, as distribuidoras já acompanham algumas tendências, e, nesse intuito, lá na consulta pública que a gente abriu ano passado, a gente abriu a consulta com um seminário e pediu para as distribuidoras apresentarem algumas de suas experiências, como que elas estavam atuando. E aqui são alguns desses exemplos. A Electro hoje está em andamento com um piloto de videoatendimento, onde, em 2 cidades, eles vão substituir gradativamente, a ideia seria, durante o ano, substituir o atendimento posto presencial pelo videoatendimento, onde o consumidor tem um totem, onde ele pode, se tiver necessidade, visualizar o atendente que está lá na central. Então, a ideia é que a gente vá acompanhar e usar as experiências desse piloto também para subsidiar o resultado final dessa audiência pública. A Energisa, ela já faz a vistoria por meio do aplicativo. Ao invés do consumidor dela ter que ir até o local para fazer a vistoria, o consumidor tira uma foto das instalações e manda. Isso representa a economia de tempo e de recurso e pode acelerar essa vistoria.
A CPFL, ela já faz os pedidos de atendimento de pedido de fornecimento e recebe os documentos por meio de selfies. E a SEB, aqui em Brasília, ela usa o SMS para ser informada sobre a falta de energia. Ainda no seminário, algumas distribuidoras trouxeram algumas de suas experiências sobre o mix de atendimento. A Enel Ceará, por exemplo, ela saiu de 2013 com 22% de atendimentos automáticos e chega em meados de 2017 com 53% dos atendimentos sendo feitos de forma automatizada. Esses dados são até meados do ano passado e também refletem, pelas experiências que a gente teve, resultado das pesquisas dos questionários que a gente aplicou, não é uma realidade exclusiva da Enel Ceará, outras distribuidoras têm mais ou menos esse mix de atendimento. Com relação à proposta da AP, os principais temas abordados são os seguintes. A premissa básica é o foco no resultado. O canal deixa de ser a coisa menos importante. O que a gente prioriza é a experiência do consumidor. O intuito do regulador, nesse momento, com essa proposta, é transformar o atendimento numa experiência satisfatória para o consumidor, não criando obstáculos para que a distribuidora encontre a melhor solução de acordo com o perfil do seu consumidor e as características também do local onde está esse consumidor. Se é um local remoto, se é um local com alta disponibilidade de tecnologias. A ideia, então, é desburocratizar, é não criar entraves para que o consumidor seja atendido da melhor forma possível, buscando, ao mesmo tempo, redução de custos e de ociosidade de infraestrutura. E uma premissa básica também é incentivar uma solução local, com a participação ativa dos conselhos de consumidores, e das distribuidoras. Então, a ideia é que haja uma interface grande entre esses atores. No que se refere à oferta de canais, hoje a Resolução Normativa 414 traz como canais obrigatórios o atendimento presencial e o telefônico, e outros canais são facultativos. Com a nova proposta, a gente acrescenta como canais obrigatórios a internet, com espaço reservado com login e senha, e a proposta ela traz algumas exigências de funcionalidades mínimas que deverão estar disponíveis nesse espaço. O e-mail passa a ser obrigatório e também a adesão do consumidor.gov, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um portal do governo federal que é um canal para resolver leads entre consumidores e empresas. Esse canal hoje tem um alto nível de resolutividade, acho que cerca de 80% é o nível de resolutividade das demandas no consumidor.gov. Então, a gente quer estimular a utilização desse canal. E passam a ser facultativos outros canais, como o SMS, o aplicativo, as redes sociais. E há um incentivo, lá na frente eu vou falar um pouquinho mais, para que a distribuidora utilize SMS, outros meios para notificar o consumidor acerca de interrupções de serviços, tarifas, as bandeiras tarifárias. Então, a gente não é obrigatório, mas a gente está criando um incentivo para que a distribuidora utilize esses canais. Claro, se o consumidor autorizar receber mensagens via SMS. Um outro ponto de destaque diz respeito à rastreabilidade. Então, todos os canais que a distribuidora opte por utilizar para tratar suas demandas, necessariamente tem que ser disponibilizado um protocolo de atendimento para que essa demanda possa ser rastreável. E os canais, como seguindo as tendências, deverão ser integrados. O que a gente quer? Evitar que o consumidor ligue, faça sua demanda. Depois ele vai no outro canal, evitar que ele tenha que repetir novamente. Então, por isso, a prioridade, a exigência é que as distribuidoras passem a ter canais integrados. No que se refere ao atendimento telefônico, a central de atendimento passa a ser obrigatória para todas as distribuidoras, inclusive para as que têm menos de 60 mil UCs, que é o que estava hoje previsto na norma. E o tempo de armazenamento das gravações passa de 90 dias para 18 meses. Essa é a proposta. Outra coisa que está na proposta diz respeito ao retorno imediato das chamadas em caso de descontinuidade, que é uma prática que já é adotada hoje nas telecoms. E há um incentivo também lá na frente, eu vou falar um pouco mais, para o callback. Deve ser oferecida essa opção para o consumidor. Há um estímulo à distribuidora para que a distribuidora faça isso. A ideia, o que é o callback?
o consumidor ele ligou, a fila do atendimento está longa, a distribuidora pode oferecer ao consumidor a opção: eu te retorno, se você quiser, eu te retorno assim que a fila andar. É uma comodidade para o consumidor. No que se refere ao atendimento presencial, basicamente é uma manutenção das regras atuais, continua a obrigação de um posto presencial por município, é apenas retirada a questão a necessidade de ser um posto exclusivo. O horário de atendimento continua o mesmo, mas o tempo máximo de espera em fila ele é reduzido de 45 para 30 minutos com controle de senha, que é um indicador que a gente passa a monitorar. Contudo, a norma ela traz uma possibilidade de flexibilização do atendimento presencial, permitindo à distribuidora substituí-lo por outras formas de atendimento, como o videoatendimento. Contudo, tem que se manter, no mínimo, um posto presencial por microrregião. No mínimo. Isso não quer dizer que a distribuidora não possa, dependendo da característica do local, oferecer mais de um posto. Essa prerrogativa, contudo, para fazer uso dela, a distribuidora ela deve, primeiramente, ter a aprovação dos conselhos de consumidores, que é o que lá atrás eu falei dessa interface do estímulo maior, da participação mais ativa dos conselhos de consumidores, encaminhar previamente à ANEEL a informação, pelo menos 120 dias antes de que ela vai substituir os postos presenciais, e que haja uma ampla divulgação para os consumidores. E desde que ela atenda alguns requisitos relacionados aos indicadores de qualidade no atendimento, que tenham IASC maior que 60 na média nos últimos 2 anos, que ela utilize o SMS ou algo similar para fazer aquelas notificações que eu abordei lá no início da apresentação, que tenha implantado o callback, que ela disponibilize um telefone público, que não necessariamente é um orelhão. Se não tem orelhão na região, ela tem que disponibilizar um telefone com acesso gratuito à central de teleatendimento da distribuidora e que possibilite ao consumidor envio gratuito de correspondência. Então, a distribuidora poderá ter a prerrogativa de substituir os postos presenciais se julgar que aquela área de concessão é a melhor solução, desde que atenda a esses condicionantes. Hoje, com o cenário que a gente tem, 30 concessionárias e 31 permissionárias atenderiam essa condição. Claro que, desde que tivesse a aprovação dos conselhos, poderia ter essa prerrogativa já implantada. Só para exemplificar, que eu não sei se para vocês esse conceito de microrregião é conhecido, o conceito é definido pelo IBGE, e basicamente são municípios, conurbações de municípios que são agregados em microrregiões. O Brasil hoje tem 578 ou 579 microrregiões. Então, esses 6 municípios aqui, por exemplo, da Electro, constituem a microrregião de Mojimirim. Alguns outros temas abordados na proposta dizem respeito, por exemplo, à vedação de cobrança para autoatendimento. A gente apenas deixa explícito na norma. Hoje, várias distribuidoras já disponibilizam gratuitamente, mas, a fim de evitar cobranças posteriores, a gente deixa explícito na norma, nessa proposta, de que seria vedada a cobrança pelo autoatendimento para usar serviços que não demandem uma interface de um funcionário da distribuidora, como entrar no site para tirar uma segunda via, um comprovante de quitação anual de débitos, só para exemplificar. Um outro ponto também, a gente passa a padronizar os prazos da 414, contando em dias úteis. Alguns exemplos são esses, como a solicitação de serviço sem prazo específico de visita técnica, atualmente são 15 dias, passariam a ser 10 dias úteis. A informação de resposta de ressarcimento passaria de 15 dias para 10 dias úteis. A reanálise de projeto particular por um erro da distribuidora passa de 10 dias para 10 dias úteis. São apenas alguns exemplos. Se vocês quiserem ver todo o detalhamento, na nota técnica está disponível todo um quadro dessas mudanças de prazo propostas. Outros temas também dizem respeito à comunicação de dia e turno que os serviços serão solicitados, serão realizadas pela distribuidora com a possibilidade de agendamento. Hoje não há qualquer prazo definido. A distribuidora, por exemplo, se ela tem até 15 dias, o consumidor não sabe exatamente quanto que ela vai. Então, a proposta é que
ou no atendimento, ou pelo menos 48 horas antes da execução, a distribuidora informe ao consumidor a data e o turno, dentro do prazo normativo, claro, e dê ao consumidor, desde que disponível, a opção de um outro horário, de outro dia ou turno. Também a gente deu uma alterada nas tipologias de classificação de atendimento, que são o anexo da 414, que são as informações, reclamações, solicitações de serviço, denúncias, elogios e sugestões. Atualmente, a distribuidora é somente obrigada a enviar-nos as informações de reclamação, então todos os outros itens passarão a ser obrigatórios de serem enviados para a ANEEL, que é uma forma da gente monitorar, ter mais indicadores para monitorar. Então, só para vocês entenderem, hoje é o que é o anexo 1 da 414, e a proposta é que fique assim. Então, a gente abriu a árvore para tentar haver uma melhor classificação dessas tipologias e facilitar também o trabalho de monitoramento. Com relação a essas tipologias, então, há uma definição do que é reclamação e informação, a fim de evitar que haja discricionariedade da distribuidora aí, na hora de classificar, e a gente consiga não monitorar o índice de reclamações. E essa classificação é definida pelo próprio consumidor. Então, se o consumidor ligar e disser que é um pedido de informação, a distribuidora tem que obrigatoriamente classificar como informação. Se ele disser que é uma reclamação, tem que ser classificado como reclamação. É o que eu abordei, então, um pouco antes. As distribuidoras, então, elas passam a ser obrigadas a enviar todo o anexo 1, então, inclusive as informações de serviços, informações e reclamações. Há um incentivo para que a solução aconteça no primeiro contato, e haverá um acompanhamento por meio dos indicadores disso, e haverá também um acompanhamento do esforço do consumidor para a solução da demanda. Então, a proposta é que, ao final da ligação, a distribuidora ofereça ao consumidor a opção de avaliar qual foi o nível de dificuldade dele para a solução da demanda, e a distribuidora deverá enviar esses dados para a gente. Com relação à implantação dos prazos dessas alterações, a implantação da CTA pelas distribuidoras com menos de 60 mil unidades consumidoras, a implantação do atendimento pela internet, a adequação dos anexos 1, 2 e 3, e o envio desses relatórios para a ANEEL, e o novo prazo de armazenamento das gravações, deverão ser implantados, passarão a entrar em vigor 1 ano após a publicação da resolução normativa, e as demais alterações, em 180 dias, entrarão em vigor. Bem, é isso. Obrigada. Muito obrigado, Clélia. Você fica aqui com a gente. Só um segundo, gente, enquanto eu aguardo a apresentação aqui dos inscritos. Então, a primeira expositora é a Rosemary da Costa, do Conselho de Consumidores da Energisa Mato Grosso do Sul. Tem bastante aqui. Deixa um com a Clélia ali. Boa tarde a todos, caríssimos aqui da região Centro-Oeste, na pessoa de todos vocês consumidores. Eu cumprimento nosso diretor Tiago, Fernando da SMA, Dr. Matar, e a brilhante exposição da colega que nos antecedeu. Trago aqui algumas considerações do Conselho de Consumidores da Energisa MS, que hoje tem a presidência, a classe comercial, representada pela minha pessoa, e estamos compostos com a associação, com a Federação do Comércio, a Federação da Indústria do Mato Grosso do Sul, o governo do Estado e a Federação da Agricultura lá do Mato Grosso do Sul. Esse é o nosso estado. Queria que vocês prestassem atenção naquela ponta de lá se chama Corumbá. Olha a extensão maravilhosa daquele município. Nós somos 328.300 quilômetros quadrados, 91,9% do estado é da área de concessão da Energisa. Nós ultrapassamos 1 milhão de consumidores da Energisa e dividimos essa área de concessão com a Eletro.
E, em relação aos apontamentos que nós trouxemos aqui, primeiro, apoiar a iniciativa da agência de debater essa questão do atendimento. Para nós, a questão da virtualidade, da conectividade, ela é irreversível, assim como é a geração distribuída, né? A gente conversou isso semana passada. E eu quero louvar a ANEEL por ter incluído, já nessa minuta, a obrigatoriedade das concessionárias de utilizar o portal consumidor.gov. Eu tenho a minha origem na defesa do consumidor como funcionária pública, advogada de carreira lá do Estado de Mato Grosso do Sul, e há 17 anos eu estou no PROCON, 14 no PROCON estadual e agora os 3 últimos no PROCON estadual, no PROCON municipal de Campo Grande, que é a nossa capital. Então, utilizar a plataforma consumidor.gov é muito importante, porque ela empodera o consumidor. E mais, ela é uma ferramenta de autotutela. De um lado de cá estou eu, consumidor, e do lado de lá está o fornecedor. Então, uma relação simplista, não há intervenção do Estado. Isso é muito louvável para o que se persegue diante de todas as vezes que a gente encontra com a concessionária e a concessionária não quer judicializar, sequer quer ir no PROCON. Então, a ANEEL tomar essa decisão de incluir o consumidor.gov, para a gente, é maravilhoso. Eu acho que deve ser para todos os 800 municípios que têm PROCON, porque é uma ferramenta excelente. Apoiamos também o espaço reservado da internet como proposta e ainda ressaltamos a importância do fornecimento de protocolo. Isso, nos nossos dia a dias lá no PROCON, é muito importante, porque, em caso de qualquer incongruência, o consumidor ter ali aquele número é uma forma de rastrear. Então, assim, agora, aumentando aí o nosso hall de conectividade, é importante que todos os acessos que envolvam serviços, reclamações e informações, né, seja oportunizado para o consumidor o protocolo para que se possa acompanhar a demanda e a conclusão e, enfim, o esclarecimento daquela situação reclamada pelo consumidor. Apoiamos ainda a obrigatoriedade da rescisão contratual por meio da internet. Ressaltamos que essa funcionalidade será muito importante com a mudança do modelo negocial. Nós já estamos pensando lá na P33, mais para frente, as alterações que a gente tem na 414, não pode ser para alterar agora e daqui a pouco estar na agenda regulatória novamente. Então, assim, vamos pensar para o futuro, vamos pensar em outros negócios e nas funcionalidades que a gente tem possibilidade de alcançar. Apoiamos a realização de monitoramento da internet, né, das coisas tratadas na internet. Sugerimos que seus resultados sejam apresentados nas reuniões ordinárias do Conselho de Consumidor. No nosso conselho, a gente sempre pede que os resultados da URA, desse atendimento, sejam repassados de quando em quando para nós, para a gente ver como é que está estratificado, quem está reclamando mais. Então, assim, na conectividade, isso vai ser muito importante. Então, é trabalho para a concessionária? Não. Ela tem a obrigatoriedade de prestar essa informação para a ANEEL e a gente só quer que ela traga o mesmo resultado para o pleno do Conselho, para que a gente possa, então, atuar firmemente nesse acompanhamento e, assim, onde a gente houver, olha, essa demanda cresceu demais. Por quê? Quais foram as medidas que foram tomadas para reverter? O Conselho tem essa atribuição, trabalhar no coletivo. Eu não posso pegar o caso da Dona Maria, do seu João. Eu tenho que olhar quem está contribuindo para, né, um aumento de determinado tipo de reclamação. Então, por isso, a gente pede essa inserção. No que tange ao agendamento de serviços, solicitamos que o não cumprimento de prazos avançados entre consumidor e distribuidora seja considerado pela ANEEL como uma transgressão passível de penalização. Gente, eu não sei quantas vezes eu, como trabalhadora lá do PROCON, já ouvi isso.
eu faltei ao serviço, eu fiquei lá, eu fiquei esperando a ligação, eu fiquei esperando não sei o quê, que foi contratado, que foi combinado e não apareceu. Então, assim, isso não é razoável, né? Então, assim, se nós vamos agendar, vamos cumprir, né? Eu proponho, você propõe e a gente cumpre ao final. Se não cumprir, alguém tem que ser penalizado. Porque, de outra sorte, lá na minuta, está dizendo que eu só posso agendar uma vez. Se eu não puder, eu só tenho a possibilidade de agendar uma vez. Então, do outro lado, eu também tenho que ter alguma questão aí a ser debatida. No atendimento presencial, os conselhos de consumidores serão corresponsáveis pela decisão de desativação de agências. Nossa, obrigada, ANEEL, por, né, dar essa corresponsabilidade. Eu acho que o Conselho vem num crescer, isso aqui é grandioso demais. Eu acho que, quando a gente chegar nesse primeiro momento, ser instado a olhar tudo isso, com certeza nós vamos chegar lá para a concessionária e falar assim, puxa, a gente apoia você, porque você cumpriu todos os quesitos da resolução, que são inclusive o acatamento pelo Conselho de Consumidores, mas também, como eu disse para vocês, olhando lá o Pantanal, nós podemos ter casos em que a extensão é tão grande que, na verdade, eu preciso de um posto de atendimento em outra localidade. Então, essa possibilidade da gente conversar com a concessionária das micro-regiões é muito louvável, né? Às vezes, a gente está gastando muito dinheiro de um lado só e despotencializando uma outra forma de atendimento. Estou finalizando. Direito de ser ouvido. Olha aqui que pérola maravilhosa que está no parágrafo 2º do artigo 192. Né? Isso aqui é um princípio do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente apoia firmemente a ANEEL por dizer assim, consumidor, é você que tem que dizer de que forma vai ser classificado a sua orientação, informação, reclamação, porque, às vezes, o consumidor ele tentou por outros canais, né? E aí ele quer chegar e dizer, olha, eu vou registrar aqui para a senhora, eu quero que registre como reclamação. Isso aí é direito de ser ouvido. Então, se a ANEEL colocou lá, eu vou ser ouvida na minha demanda e a concessionária distribuidora e permissionária, concessionária, vai ter que atender a isso. E isso é muito importante para nós, porque o mero desabor que é causado ali fica por isso mesmo, né? Então, assim, eu chegar num nível de que eu quero que seja classificado como reclamação é porque eu estou brava mesmo. Então, muito obrigada pelo direito de ser ouvido. Os prazos, a gente concorda, né, recomenda a inserção no artigo 129, parágrafo 10 da REM. Também sugerimos que sejam 10 dias úteis. O que é isso? Como eu venho de PROCON, sempre nós tivemos muito problema com TOI. Né? Então, assim, e aí, quando a gente foi estudar essa matéria, eu chego num dado momento em que a concessionária chega para o consumidor, manda para o órgão de acreditado de metrologia, aí vem um laudo, ou ela mesma faz o laudo, e, de parte daquele laudo, ela chega e fala assim, agora você tem 3 dias para pagar, 10 dias para pagar, já emite a nota de débito. Gente, não é razoável. No Estado de Direito, a gente tem que garantir a ampla defesa e o contraditório. Se eu não fiz, ou se eu quero gastar com alguém externo a avaliar o equipamento de medição, etc., isso tem que ser oportunizado. Então, dentro dessa sessão específica, doutor Tiago, ela morre ali. A concessionária mandou o equipamento, olha, veio lá constatando a irregularidade. A gente não está procurando a autoria nem nada, a gente está dizendo assim que, em todos os locais, a gente tem o duplo grau, o direito de se insurgir contra aquele documento. E eu estou colocando isso na REM justamente porque a gente quer resolver essa situação no âmbito da concessionária, porque a REM, não tendo essa possibilidade de um laudo externo, ou não oportunizando esses 10 dias, às vezes o consumidor que não concorda, ele vai o quê? Judicializar, porque a gente não previu
esses 10 dias, mesmo que ele não utilize. Isso aí é respeitar o princípio do contraditório. Muito obrigada, eram essas as nossas considerações. Muito obrigado, Rose. Eu só queria fazer o registro. A próxima palavra vai ser dada ao Ricardo Widnick, que é o presidente do Conselho de Consumidores da Copel. Mas eu queria fazer o registro que tanto a Rosemary quanto o Ricardo fazem parte da comissão de apoio ao processo regulatório da ANEEL, que tem a função, além de defender o interesse dos consumidores de suas áreas de concessão, defender o interesse dos consumidores de maneira geral e restrita em qualquer regulamento que a ANEEL colocar em consulta pública. Enquanto o Ricardo se dirige, eu também queria deixar aqui o registro da presença do ouvidor da SEB, o Leci, que também é o presidente do nosso Fórum Nacional de Ouvidores do Setor Elétrico. E essa matéria em debate hoje, ela diz muito respeito ao nosso trabalho, eu na minha qualidade de diretor ouvidor da ANEEL, e vocês como ouvidores das distribuidoras, porque oferecem, nesse conceito de omnichannel, não só um acesso mais adequado aos consumidores, mas uma base de dados muito rica para que a gente trate o consumidor como ele deseja ser tratado e preste um serviço mais adequado também. Ricardo, a palavra é sua. Boa tarde, doutor Tiago, doutor Marta, doutor Fernando, Clélia, Daniel aqui, que participaram da elaboração desta brilhante nota técnica, aos presentes neste auditório, aos ouvintes pela internet, uma boa tarde. É um grande prazer estar aqui e eu estou representando o Conselho de Consumidores da Copel. Lá nós temos 4 milhões e meio de consumidores, distribuídos nessas classes: residencial 3 milhões e 700, industrial 75 mil, comercial 392 mil, rural 353 mil e o poder público restante. Nós temos 2 pontos a contribuir nesta audiência, mas certamente estaremos presentes lá no Sul, em Porto Alegre, quando teremos a oportunidade de adentrar em mais assuntos. Um dos assuntos que achamos muito positivo é a inclusão no artigo 160 de uma pesquisa junto aos consumidores. Como os senhores viram lá, eu represento 4 milhões e meio de consumidores, mas não consigo conversar com todos os 4 milhões e meio ao mesmo tempo. Então, para mim, doutor Tiago, esta pesquisa é fundamental para que eu tenha instrumentos para efetivamente ter ação no meu mandato lá como Conselho de Consumidores. Então, acho muito positiva e gostaria que o Conselho efetivamente tivesse oportunidade de participar durante a elaboração da pesquisa e execução. Então, não é só depois receber os resultados, mas é durante o processo também ter oportunidade de contribuir efetivamente para que aquela pesquisa tenha os resultados que nós desejamos, até sugerindo perguntas, eventualmente. Essa é a primeira colocação. A segunda colocação é na questão do PRODIST, na questão da compensação. Então, nós concordamos com a manutenção da devolução aos consumidores, individualmente, como está lá colocado no PRODIST, mas existem alternativas possíveis que devem ser objeto de pesquisa também, pode ser a mesma pesquisa que me referi anteriormente, numa decisão desses consumidores não receberem individualmente, mas aceitarem que a distribuidora faça uma melhoria geral no sistema usando esses recursos. Então, o recebimento de recursos individuais pode ser pouco significativo, mas eles, somados no montante, podem fazer alguma diferença em algum processo
na distribuidora. Evidente, esses recursos devem ser considerados como participação financeira e não podem ser objeto de tarifa. Então, são recursos que a destinação é exclusiva para a melhoria do sistema, sem haver cobrança na tarifa. Senhor Tiago, diretor Tiago, basicamente essas eram as minhas duas iniciais contribuições, e, mais uma vez, parabenizo a agência pela resolução efetiva na melhoria das atribuições dos conselhos de consumidores, sem dúvida nenhuma, um passo positivo para os consumidores e para o próprio funcionamento desse sistema que nós temos hoje, que é um sistema extremamente monopolista, no qual a distribuidora tem uma força muito grande. Ou você quer da maneira como está, ou não tem. A escolha é sua. Você pode escolher sim ou não, mas energia elétrica é uma necessidade de primeiro grau. Portanto, é importantíssimo que haja cada vez mais um empoderamento do consumidor junto à distribuidora. E esse passo que a agência está dando é um passo, sem dúvida, à frente, um momento positivo, e nós, de uma maneira, sem dúvida, cristalina, apoiamos essa decisão. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ricardo. E aí, dois breves comentários. A primeira proposta, eu acho que ela é uma proposta bem tranquila, até de ser aceita, porque não demanda uma análise muito grande, é mais principiológica. Acho que faz sentido o Conselho de Consumidores fazer parte da pesquisa, inclusive para sugerir perguntas, né? Porque, às vezes, algumas dúvidas sobre o atendimento não sejam exatamente as mesmas entre a diretoria, né, e o Conselho. Então, nada mais justo do que usar o mesmo veículo, né, ter uma economia de escala muito grande para fazer as perguntas que interessam a ambos os lados. Em relação à segunda questão, que é dos critérios e do regulamento para a compensação, tem um processo já instruído, ele está já concluso para ser colocado em pauta, depende só do relator, para uma abertura de audiência pública específica para esse ponto. Então, o próximo inscrito para fazer uso da palavra é a Daniele Correia Cardoso, do Ministério da Justiça. Tá bom. Tá bom. Bom, boa tarde a todos e todas. Cumprimento a mesa. Eu sou do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional do Consumidor, coordenadora geral do SINDEC, e lá a gente lida com a gestão de 2 sistemas. O SINDEC, que é o sistema que os PROCONs utilizam, e o consumidor.gov.br, né, que a gente também lida com a gestão. E a ideia aqui é eu falar um pouquinho rapidamente sobre a plataforma, né? Eu não sei se alguém já ouviu falar do consumidor.gov ou se já utilizou, né, para fins próprios, enquanto consumidor mesmo. E a ideia é falar rapidamente sobre a plataforma. Bom, essa plataforma ela foi criada em 2014, né, ou seja, ela está fazendo aí 4 anos. Ela permite a interlocução do consumidor diretamente com o fornecedor para a resolução de conflitos de consumo. E tudo isso de uma maneira digital, pela internet, né? Na primeira apresentação, a gente falou aqui de desburocratização, de experiência do consumidor, né, de omnichannel, ou seja, de centralização, e é isso que o consumidor.gov também busca, né, principalmente a desburocratização.
Bom, lá o consumidor ele se manifesta, a empresa ela tem um acesso, tá? Onde a gente faz esse cadastramento, ele vai ter um login, uma senha, ela vai poder responder, ela vai poder interagir, ela vai poder subir anexos, enfim, ela tem o seu login, sua senha, o seu canal, né, e seu acesso próprio. O consumidor, no final, avalia e a gente tem alguns índices que são transparentes, né? São 4 índices que formam a transparência aí desses indicadores. O índice de resolutividade, o prazo médio de resposta, o índice de satisfação e o total de reclamações respondidas. Bom, o consumidor.gov é um sistema público, ele é gratuito, não tem ônus, né, nem para o consumidor, nem para a empresa que faz a adesão dessa plataforma. E ele é transparente porque a gente entende que esse é um incentivo, a transparência é justamente esse incentivo que traz a resolutividade nas demandas. Bom, aqui é um pouco do que a gente falou, ele permite a interlocução direta, não existe análise de mérito, né? Então, assim, embora a gente tenha a Secretaria Nacional do Consumidor olhando, os PROCONs utilizando aquilo, olhando, a Defensoria Pública, os tribunais de justiça, não existe uma análise de mérito. Tá? Ali ainda é o consumidor com o fornecedor, e o fornecedor conseguindo ali resgatar aquele consumidor. Tá? Enfim, um incentivo pela competitividade no mercado também a partir da melhoria da qualidade do atendimento do consumidor. Aqui já são algumas empresas participantes. Tá? Aqui são os números da plataforma, a gente tem mais de 1.200.000 reclamações, o total de empresas participantes. Aqui é o índice de solução, o índice de solução é de 80%, o índice médio de resolutividade na plataforma. E já foram finalizadas, bom, isso aqui é de janeiro a maio, a gente pegou os números desse ano, né? Nesse ano, 246.000 atendimentos. Tá? O total de reclamações respondidas, o prazo médio de resposta. Quando o consumidor ele faz uma reclamação, abre-se um prazo para a empresa responder de 10 dias e, depois que a finalização dessa resposta, abre um prazo de 20 dias para o consumidor também avaliar. Tá? A gente tem parcerias com os PROCONs, com o Ministério Público, com as defensorias públicas, com o Poder Judiciário, né, a gente tem 19 tribunais de justiça que já utilizam o consumidor.gov como uma maneira de prevenir e reduzir conflitos judiciais, e a gente sabe que isso é importante, porque a gente sabe que existe um custo muito grande quando a gente move essa máquina pública na judicialização de um conflito, que muitas vezes poderia ter sido respondido pelo saque, ou pelo canal de atendimento, ou pela ouvidoria, né, e acaba sendo judicializado. Então, muitos tribunais estão incentivando a utilização do consumidor.gov quando um consumidor vai num JEC, né, no Juizado Especial Cível, ajuizar uma ação. Então, ele é orientado e é encaminhado para o consumidor.gov. Tá? A gente tem 19 tribunais que já têm essa parceria com o consumidor.gov. Né? Já existe enunciado, tem o sumário executivo do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo o consumidor.gov como uma plataforma de prevenção e de redução de judicialização de conflitos. Aqui são alguns prêmios, né, do próprio Inovare, que é um prêmio incluído pelo STF. Aqui são um pouco dos dados de energia elétrica. Né? A gente já tem algumas empresas que fazem parte, sei que está pequenininho, mas já tem algumas empresas que fazem parte do consumidor.gov. Tá? Bom, era isso. E a secretaria está à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Daniele. A gente tem, ali naquele seu gráfico, tem algumas empresas de distribuição do setor elétrico, tem a CEMAR, a CPFL, a própria Copel, a Enel, as 3 Enels, o Ceará, Goiás e Rio já fazem parte, a Light e a RGE, que é também do grupo, agora está também com o grupo CPFL. Daniele, eu queria te fazer um convite. Eu queria convidá-la a fazer essa mesma apresentação, ou outro servidor da Secretaria da Senacom, nas demais sessões presenciais que nós vamos realizar no âmbito dessa audiência pública. Esse contato do instrumento consumidor.gov com a nossa resolução 414, eu considero uma das grandes inovações. Né? Essa nossa relação com a Secretaria de Defesa do Consumidor é uma relação em que nós somos devemos prestar contas, né?
é um órgão, um stakeholder nosso, em que nós temos que, de certa maneira, ajudar, né? Tem um grau aí de compliance em que a gente tem que fazer para toda a defesa do consumidor, todo o direito do consumidor. E é muito importante para a gente que esse canal seja efetivo. Então, eu queria deixar o convite para que você faça, ou alguém da Secretaria participe das demais sessões presenciais. A minha equipe está à disposição aqui na frente, se você quiser os detalhes sobre as sessões presenciais. A próxima está um pouco em cima, é em Belém, já no dia 4 de julho. Depois nós vamos para Recife, no dia 9, Rio de Janeiro, no dia 13, e Porto Alegre, no dia 19. Então, eu estendo o convite para que seja feita essa apresentação, e a gente até pode colocá-la mais no começo, junto com a apresentação da ANEEL. Registrar que a Ana Carolina, também da Senacom, é parte também da nossa Comissão de Apoio Regulatório. Então, nós temos agora um momento bastante bonito de parceria com a Senacom. Eu deixo esse convite. A próxima exposição é a do César Munhoz, que é o superintendente de regulação da SEB. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, a todos os presentes. A gente vem aqui, então, fazer a nossa análise sobre a audiência pública, apresentar algumas contribuições iniciais, né? A gente também vai fazer a contribuição formal, documental, até o final da audiência, mas a gente já traz aqui alguns pontos para uma discussão inicial, né? Então, trazendo aqui, primeiramente, alguns itens que a gente vai tratar, os novos canais, sobre a desativação de postos de atendimento, agência virtual, atendimento telefônico, sobre o agendamento de serviço e também sobre a pesquisa de satisfação. Então, inicialmente, sobre os novos canais, já que já foi exposto a prévia da resolução, da minuta, vou direto para as propostas. Existe um item específico que fala da obrigatoriedade de ao menos um canal para atendimento de pessoas com deficiência. A gente tem uma preocupação muito grande com o que está efetivamente escrito na resolução, porque é o que a gente vai ser cobrado posteriormente, né? Então, a gente acha que cabe um esclarecimento de como aplicar efetivamente esse disposto. Uma das propostas é focar em um canal com funcionalidades adicionais para esse tipo de atendimento, para que esteja pelo menos mais claro como a distribuidora pode aplicar esse item. Em relação ao consumidor.gov, a gente tem que lembrar que o nosso setor é fortemente regulado, a gente já tem uma série de resoluções sobre reclamações, inclusive estão sendo tratadas aqui. Tem, recentemente, a iniciativa do Caminho do Entendimento, que tem trazido ótimos resultados aí em relação a reclamações na distribuidora, envolvimentos com a ouvidoria e com as reclamações na própria ANEEL. Então, nossa sugestão é tornar opcional a adesão ao consumidor.gov para que seja um acessório das informações prestadas pela distribuidora, ou então que pelo menos se esclareça como vão ser tratadas regulatoriamente as manifestações feitas no consumidor.gov, se por acaso vão se aplicar as questões de reclamação, ou se não vai ter nenhum tratamento regulatório específico, vai seguir a regra do próprio consumidor.gov. Em relação à gratuidade dos serviços automáticos, de novo, é somente uma preocupação com o que está efetivamente escrito. A gente quer deixar claro que são aqueles serviços disponibilizados de forma imediata e por meio eletrônico. Então, nada que envolva até os próprios canais de, por exemplo, totens de autoatendimento, que por vezes fazem impressão de segunda via. Já existe a previsão para a cobrança da impressão da segunda via e tudo mais. Mas caso esse tipo de serviço, que acho que é inclusive a proposta da regulamentação, seja aquela segunda via que ele obtenha na tela, o código de barra para pagar, pela internet, esses a gente concorda que, de fato, não tem porquê a cobrança. Em relação aí à desativação dos postos de atendimento, até na própria apresentação ficou mais claro para mim
que, de fato, trata daquela desativação, de você desativar um município para transformar em um só posto de atendimento para a microrregião, mas da forma que ficou escrito, o parágrafo que trata da desativação, ele é genérico, ele não remete às disposições anteriores. Então, a nossa proposta é que ele remeta a exatamente esses casos, para que, por exemplo, no caso de um município que tenha obrigatoriedade de ter só um posto, ele tenha, sei lá, 15, 20 postos, na desativação de um deles, que não seja necessária todas aquelas exigências, né? Em relação aqui à agência virtual, a gente, no caput lá, ele já traz obrigatoriedade de login e senha, a gente coloca aqui uma proposta de alguns serviços ter uma celeridade melhor, até pela melhoria da experiência com o usuário, alguns serviços mais práticos, por exemplo, segunda via, tudo mais, não sendo necessário login e senha, que a gente sabe que hoje em dia login e senha para tudo, nem todo mundo sabe de cor. E algumas coisas que ele precisa de forma mais rápida, a gente costuma oferecer só com o CPF e o número da unidade consumidora. Então, tirar essa trava absoluta do login e senha e deixar alguns serviços um pouco mais expressos. Existe também um inciso dentro das condições mínimas da agência virtual, que ele ficou muito genérico, fala de registro de reclamação, solicitação de serviços, pedidos de informação, então não fica claro se eu tenho que oferecer todos os serviços da distribuidora no site, se são só alguns específicos, tudo mais, e como está dentro do item de exigências mínimas, acho que também cabe esclarecer um pouco esse ponto. E a rescisão do contrato, a gente acha que o serviço tem que estar disponível na agência virtual, mas o cadastro do serviço, porque existe já dentro da 414 a prerrogativa da concessionária de ir lá fazer a leitura final, tem um prazo de 3 dias úteis, então que isso seja mantido. Ele possa pedir a rescisão pela internet e a concessionária utiliza os prazos que já são regulados. Sobre o atendimento telefônico, tem uma inclusão de abrir o call center, independente da ligação, provir de códigos de área de outras localidades do país, né? Isso é um custo adicional para a distribuidora e a gente corre o risco de receber ligações, por exemplo, de pessoas que não estão na nossa área de concessão. A gente, inclusive, teve uma experiência recente de abrir o nosso call center nesse sentido e, por acaso, o nosso número do call center, o número que tem de 0800 por trás do 116, ele é muito parecido com o da CELG. E a gente começou a receber um fluxo muito grande toda vez que tinha falta de energia da CELG, porque era só um dígito de diferença. Então, exatamente essa questão da localidade, ela trouxe esse problema. Também, em relação a retornar a ligação, a gente acha que isso deve ser realizado quando a falha for da concessionária. Existe casos, por exemplo, o mais comum hoje é acabar a bateria de um celular e a distribuidora ser obrigada a ficar retornando. E também, nesse caso, a gente colocar um limite para esse retorno. Quantas vezes eu tenho que retornar, o consumidor até entender como sanado esse ponto. Em relação às gravações, o próprio decreto prevê o mínimo de 90 dias para armazenamento das gravações. A gente está esticando isso 6 vezes mais, né, colocando para 18 meses. Isso é custo para a concessionária, né? Então, o custo vai aumentar diretamente proporcional ao tamanho que a gente armazena. Então, hoje a gente tem espaço para armazenar 90 dias, aumentar isso para 18 meses vai aumentar o custo, né? E também o call center, ele acredito que em grande parte das concessionárias, um dos contratos de serviço mais pesados. Ele é um dos mais caros. E, no caso da SEB, empresa pública, o mais visado por tribunais de conta e tudo mais. No momento que entrar essa resolução, eu não consigo nem fazer alterações no meu contrato, eu vou ter que encerrar para começar um novo. E isso pode trazer uma série de problemas para a empresa. Então, nossa proposta é que a vigência se dê a partir do encerramento do contrato atual. A Enel consegue esse tipo de informação com as distribuidoras, aí, assim que encerra o contrato atual, começaria as novas disposições. Aqui, já encerrando, em relação ao agendamento dos serviços, né, também ficou uma forma muito genérica, quais os serviços podem ou não ser agendados. A princípio, está aberto para todos os serviços. Nossa proposta é uma limitação somente para esses serviços que exijam a presença do consumidor ali na hora da realização, tornar facultativos aos demais, e também esse é um passo muito grande para as distribuidoras, é um custo muito alto, mudar totalmente a forma que a gente organiza as nossas equipes em campo. Então tem um escalonamento, que vão entrando aos poucos os serviços, a gente propõe aí ao longo de 2 anos,
a gente fazer um escalonamento de serviços que vão sendo agendados. Em relação ao prazo de 48 horas, a gente também ficou na dúvida, existem prazos regulatórios menores do que isso, como que a gente faz nessas situações, e também a gente acha que 48 horas é até um pouco excessivo, talvez colocar para 24 horas. Em relação à pesquisa, isso já é um disposto que tinha em contratos de concessão antigos, nos novos não estão mais. Nosso único ponto aqui é que grande parte das distribuidoras já participam da pesquisa ABRAD, já é uma pesquisa aí com 20 anos, bastante sólida, que, pelo menos as perguntas ali que tem algum tipo de pontuação, elas não mudam. Então, assim, que seja aproveitado isso até para o ganho de escala das distribuidoras. Fazer pesquisa de satisfação não é o nosso dia a dia, não é o objeto final. Então, a gente aproveitar uma estrutura aí bem sólida, que já existe há bastante tempo, né, sem criar custos adicionais, aí, seria bem relevante. Então, agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado, César. Acho que alguns pequenos comentários. Em relação à questão do callback, da obrigação de retornar, acho que fica muito difícil a gente saber quando ou não foi a causa. Mas se o retorno à ligação ela também é gravada, e aí se der a mensagem do celular fora de área ou desligado, isso é suficiente. Registrou, retornei, a continuidade foi essa, pronto, aí está resolvido. Eu acho que não tem muita dificuldade. Em relação aos demais aspectos, a gente vai dar uma olhada, tem muita coisa importante de esclarecimento, de redação, então a gente vai dar uma olhada, especialmente a questão lá do posto de atendimento, mas eu acho que foi uma apresentação bastante rica. Nós só tínhamos esses 4 inscritos. Então, eu pergunto se tem alguém que gostaria de fazer algum comentário adicional ou se a gente pode encerrar. Por favor. Como nós estamos com bastante tempo, deixa eu aproveitar. Então, só para fazer algumas observações aqui. Acho que a primeira é registrar aquilo que já foi dito pela Clélia na apresentação dela, ou seja, essa flexibilização que a ANEEL está concedendo aqui, ela é extremamente bem-vinda, né? Na medida que a gente tem uma regulamentação muito detalhada, você acaba ficando naquela situação que você quer fazer o melhor para o consumidor e não pode, porque a regulamentação não permite, né? Então, acho que essa evolução é extremamente bem-vinda, acho que atende o interesse do consumidor, das distribuidoras e da própria agência também, né? Um ponto que a gente está preocupado, e, enfim, nem fiz aqui uma apresentação, porque a gente já está analisando ainda as alterações, e elas são muitas, né? Então, as empresas estão debruçadas ainda para tentar entender melhor qual que é a proposta e para poder fazer alguma contribuição, né? Mas um ponto que preocupa, porque a gente procura na nota técnica e não conseguiu identificar com bastante clareza, por exemplo, a justificativa de por que eu tenho que aumentar o prazo de gravação de 3 meses para 18 meses, né? A gente não conseguiu perceber exatamente qual que é a necessidade disso, né? E isso, como já foi dito aqui pelo César, você tem custos envolvidos, você tem dificuldade, vai ser trabalho depois para identificar essa gravação no futuro e tudo mais, né? Um outro ponto também dentro dessa linha é com relação à questão das tipologias, né? Ou seja, está havendo um detalhamento muito grande das tipologias, são mais de 150 tipos que você vai ter que usar agora para fazer o enquadramento, né? A chance de erro é 100%, né, porque realmente vai ser difícil você conseguir fazer todos os atendimentos sem algum erro nesse sentido, né? E também a gente não entendeu por que precisa de tanto detalhamento, né? Eu até entendo que para a empresa é interessante ela saber exatamente onde é que está pegando aquela questão, mas para a ANEEL, ok, eu quero que você reduza a reclamação, pô. Esse é o meu objetivo, né? Aquele detalhamento ali nos parece exagerado, né? Então, o risco de a distribuidora posteriormente sofrer uma penalidade porque teve um enquadramento errado é muito grande, então esse é um ponto de preocupação das empresas também, né? Existe um outro ponto que até foi citado aqui pela Rosemary, aqui, com relação à questão que está previsto lá, da necessidade de aprovação pelo Conselho no caso de fechamento de postos e tudo mais, né? A gente entende que é inadequado isso também, ou seja, o Conselho não tem papel de aprovar, o Conselho tem papel de aconselhar, de dar a sua opinião, enfim.
mas ele não tem papel decisório, né? Então, a gente entende também que isso é uma redação que precisa ser ajustada, manter aquilo que tem hoje no texto da regulamentação, né? E, por último, também um comentário sobre essa questão do consumidor.gov, né? Numa avaliação inicial das empresas, ou seja, o consumidor de energia elétrica não vai ganhar absolutamente nada com isso. Ou seja, o trabalho que a ANEEL proporciona ao consumidor de energia elétrica é muito melhor do que o do consumidor.gov vai oferecer no futuro, né? Ou seja, a gente entende que, para outros setores, onde você não tem uma regulamentação como a ANEEL tem, sem dúvida que é extremamente benéfico, né? Mas, no caso do setor elétrico, vai ser um trabalho a mais. Então, a sugestão é aquela que o César já comentou aqui, de ser opcional para a empresa. Como já foi dito, várias delas já aderiram e tal, ela tem uma questão de margem que ela quer colocar e tudo mais, seja ótimo. Mas não tornar obrigatório essa questão da adesão ao consumidor.gov. Era isso. Obrigado, Gabino. Então, alguns esclarecimentos aqui. A questão dos 3 meses para guardar informação até 18, basicamente, a razão é bem singela. O prazo de 3 meses é muito curto para que a gente consiga incluir nos nossos cronogramas de fiscalização. Então, para que a gente possa olhar isso com mais carinho e detalhe, é preciso que as informações sejam guardadas por um prazo um pouco maior. Essa questão se a simplificação, de fato, das regras existe ou não, e se a gente, de fato, está conseguindo garantir que o consumidor seja atendido da forma como ele quer ser atendido, é importante. Então, houve esse seu comentário em relação à quantidade enorme de tipificações, então talvez não seja a forma mais correta. O César Munhoz também mencionou a questão do site, né? Ele está querendo simplificar, mas a gente exige que o serviço tenha o senha e login. A própria SEB hoje já tem 2 ambientes, né? E você pode entrar lá com o seu senha e login, ter acesso a muito mais informação, inclusive o seu histórico de consumo, tem tudo lá, e tem uma outra em que você pode emitir segunda via de pagamento. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque o princípio tem que ser preservado. E, às vezes, a gente se perde aqui no exercício nosso, né, em uma ou outra redaçãozinha. Então, esses tipos de comentário são bastante importantes. Bem, tanto você quanto o César mencionaram a questão do consumidor.gov. Eu acho que a gente talvez tenha que esclarecer isso um pouco melhor ao longo dessas audiências públicas, mas me parece que o consumidor.gov ele não é uma instância em que vai fazer julgamento das ações. Ele é somente mais um canal de acesso ao próprio sistema da distribuidora, que aí entra lá no caminho do entendimento. Então, você vai fazer o protocolo por lá, entra lá, ele encaminha para vocês registram o protocolo conforme a etapa em que tiver. Então, se já teve o primeiro nível, já protocola no segundo. Talvez a gente tenha que fazer isso um pouquinho melhor. Já teve primeiro e segundo nível, aí tem que mandar direto lá para a ANEEL. Mas ele não é um caminho, nem um curto-circuito em relação... Não é um caminho alternativo, nem é um curto-circuito em relação ao caminho do entendimento. A gente já tem uma forma bem adequada de tratar reclamações, mas, como é um canal de acesso que tem se popularizado muito, a gente acha importante que ele faça parte do nosso arsenal de canais de atendimento. Inclusive porque ele já oferece alguma plataforma bem interessante. Mas, é claro, a audiência pública é exatamente para a gente receber e comentar em relação a isso tudo, inclusive gerar os esclarecimentos necessários. Mais algum... Boa tarde. Meu nome é Heron, eu toquei pela CEMIG. Gostaria de parabenizar, né, essa iniciativa de revisão da 414. Tem vários aspectos que são muito bem-vindos, né, e eu acho que significa um grande avanço, principalmente essa questão de permitir esse avanço de contato, né, do relacionamento digital, né, que é uma tendência que todas as empresas estão buscando e os próprios clientes demandam, né, esse tipo de facilidade. Então, isso é muito importante e deve ser tratado com muito cuidado também, da mesma forma que é fácil, né, e tem alguns serviços que demandam uma grande responsabilidade, né, envolvendo essa forma de atendimento. Eu chamo a atenção, nesse caso, para a questão da rescisão contratual, né, sendo obrigatória através da agência virtual. Esse é um ponto de atenção que grande parte das distribuidoras tem problema hoje com essa questão do débito, né? Hoje tem uma discussão grande que envolve proteção da receita, envolve mudança de titularidade,
E isso tem sido verificado como uma prática para algumas pessoas saírem do débito, né? Então, requer um cuidado na forma de tratar, né, essa questão de o que vai ser exigido, o que as distribuidoras podem fazer nesse papel para poder não ficar expostas e facilitar essa questão de gestão da inadimplência, né, e do combate ao débito. E um outro ponto também, o abatimento de créditos decorrentes das compensações dos débitos vencidos, né, é um ponto também para a gente, que acho que vale uma avaliação, porque lá no texto diz que a distribuidora pode fazer uma compensação de compensações que ela tem que pagar para o cliente, ela abater em débitos que o cliente tenha com a concessionária, porém, mediante a aprovação do cliente. Então, é um ponto para ser avaliado também, porque já que a distribuidora tem que fazer uma compensação e o cliente já deve à distribuidora, isso seria uma forma mais fácil, a gente pleiteia uma forma mais fácil de fazer essa compensação do débito. Tá bom, muito obrigado, Heron. A gente vai olhar com carinho para esse ponto. Ricardo. Posso fazer claro, mais uma contribuição? Ricardo Vidinich, Conselho de Consumidores da Copel. Só para informar o diretor Tiago, que na próxima semana eu estarei em Sertanópolis, fazendo uma reunião do Conselho de Consumidores da Copel, exatamente por uma questão de horários de abertura da agência local da Copel. Porque nessa cidade existe uma reclamação enorme do tempo em que essa agência permanece aberta. Então, o Conselho de Consumidores foi instado a se manifestar no assunto. Então, sem dúvida nenhuma, eu corroboro a posição que foi externada pelo Conselho da Energisa Mato Grosso, através da doutora Rosimere, de que o Conselho de Consumidores deve, sim, se pronunciar na questão dos fechamentos de agências. Só essa contribuição. Obrigado. Esse é um lado que é um aspecto que é bastante interessante, porque, de fato, a competência do Conselho em Lei ela é consultiva, né? Mas eu acho que é importante a manifestação formal do Conselho, que ele permaneça, e que a distribuidora, então, tenha que, se for uma manifestação contrária, ter que, de certa maneira, se desdobrar para justificar aquilo. Porque o outro ponto que tem que ficar bem claro aqui é que não se trata de um direito de desligamento de posto, né? Ele se trata de uma possibilidade, né? Então, eventualmente, se os elementos não estiverem adequados, se não for considerado bom para o consumidor, tem aquele prazo de aviso para a ANEEL, talvez o que tem que ficar claro é que a gente é que não autoriza. Então, se não vier bem motivado e se não tiver todas as condicionantes, a ANEEL é que não autoriza que o posto seja desmobilizado. Não é o Conselho de Consumidores, mas a gente tem que ter ele dentro do processo, ele tem que ser ouvido, e não necessariamente vai ter sempre razão. Às vezes pode estar errado. Eu não quero por quê? Porque eu não quero, aí não é razão. Agora, se justificar, olha, a gente foi lá, conversou com o pessoal, o município é muito longe, aquilo é muito importante, aí são alguns elementos, como essa reunião que vai ser feita. Então, a gente tem que começar a decidir e regular com base em evidência, né? Então, essa que é a ideia, trazer mais gente para ter contraditório, para que a evidência apareça no processo e a ANEEL possa decidir. Por favor. Bom, boa tarde. Gilvar da Energisa, tá? Representando o Grupo Energisa. Desculpa, o seu nome? Gilvar. Doutor Thiago. Aproveitando o gancho que agora há pouco o senhor comentou em relação à situação do consumidor.gov, até em relação à apresentação da colega do Ministério, estamos em dúvida em relação a essa adesão, né, como seria feita a gestão do tratamento das reclamações. Ela mencionou que foi 10 dias, que é o prazo que o consumidor.gov, né, trabalha, mas agora há pouco o senhor comentou que seria mais um canal de entrada de reclamação, de solicitações dos consumidores. Considerando que seria um canal de entrada, a gente pode adotar os prazos da Resolução 414 para tratamento de reclamações, de acordo com as suas tipologias, ou eu vou ter que respeitar o prazo do consumidor.gov?
Bem, isso aí é o seguinte, a quantidade de detalhes que eu tenho de cabeça é bem restrita. Então, vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter, de certa maneira, alguma coisa conciliada em relação a isso. Talvez a Clélia possa esclarecer. Mas o .gov, ele é um canal de acesso para entrar na nossa linha, no caminho de entendimento, mas ele também precisa do retorno. Então, você vai, depois, tratar do processo, você vai lá e coloca o resultado para que ele possa, então, dentro dos indicadores, lá os 4 indicadores que a Daniela mencionou, de resolutividade, prazo de resolução, ela vai te classificar. Então, basicamente, é um tipo de instrumento que ele, para a ANEEL, eles têm basicamente 2 funcionalidades. Primeiro bem, os consumidores vão tentar acessar isso. Então, é bom que a gente esteja lá, porque qualquer consumidor, principalmente essa geração mais nova, então eles têm esses canais, eles conhecem via WhatsApp, eles nem conhecem a resolução 414, mas conhecem o consumidor.gov. Então, se eles chegarem por lá, nós temos que estar preparados para recebê-los. O princípio por trás desse processo todo é que o consumidor é tratado como ele quer ser tratado. Então, se ele quer o consumidor.gov, ok, vamos ver como é que a gente faz para isso dar certo. Se ele quiser se comunicar por WhatsApp, vamos colocar um protocolo no WhatsApp, a gente vai tratar. Tem que tratar ele como ele quer. Ah, não, eu quero uma sessão presencial, quero sentar cara a cara com o atendente. Vai ter o posto presencial. Então, são omnichannels, né? Todos os canais juntos. Agora, a gente, de fato, tem que resolver isso tudo para ficar bem claro, talvez dar um prazo maior e esclarecer as questões todas. Me parece que tem os prazos deles e tem os nossos. Imagino que os nossos tenham que ser menores. Se os prazos do consumidor.gov for menor do que o nosso, aí fica complicado, porque você vai ter que tratar, receber nos dele, mandar para o nosso, tratar o nosso e devolver para ele. Então, tem que caber aí dentro. Então, eles não precisam ser exatamente iguais, mas tem que ser compatíveis. E outra razão pela qual a gente quer o .gov não é só porque alguns consumidores acessam, é porque ele é uma ferramenta que apresenta lá os indicadores, os padrões. Então, ele é uma forma de regulação por incentivo. Então, essa é também uma grande vantagem que a gente tem, apesar da gente também ter a nossa ouvidoria em números, ter o Premiasc, é mais uma forma aí da gente poder dar alguma forma de identificação e de diferenciação entre a qualidade dos serviços. Clélia, tem... Vou fazer rapidinho. Realmente tem essa diferença de prazo e a gente quer usar justamente a AP para tentar discutir isso e chegar num consenso de qual vai ser a melhor solução. Então, a gente tem ciência dessas divergências de prazo entre os 2 canais, tá? E a gente quer usar a audiência para afinar e chegar no melhor modelo. Leci, do Fórum de Ouvidores da SEB. Só uma contribuição em relação a esse prazo aí, Tiago. Hoje, o consumidor.gov são 10 dias. Hoje, a manifestação registrada na distribuidora são 5 dias. Se ela estiver no segundo nível, de acordo com a resolução, passa para 15, correto? O que a gente precisa entender, talvez, quando a gente colocou que o caminho do entendimento talvez atrapalharia essa formatação, é que, se você entra hoje pelo meio legal, dentro da distribuidora, são 5 dias, e tem o DER e o FER, que seria a compensação. Aí, esse cliente entrou no primeiro nível, foi 5 dias. Ele, não satisfeito, ele procurou o consumidor.gov. Consumidor.gov são 10 dias. Quando chegar na distribuidora, ela vai ter que registrar em segundo nível, obedecendo o caminho do entendimento, que, para nós, hoje, são 15 dias. Então, essa salada de fruta é que ela precisa ser melhor feita, por quê? Qual será a consideração que nós vamos ter? Porque isso contraria todo aquele trabalho que nós fizemos em 2013, 2014, em relação ao caminho do entendimento. Então, a gente precisa realmente formatar de uma forma que, a hora que entrar a manifestação, ela vai ser tratada de que nível? Ela vai ser tratada totalmente fora da linha, da curva? Acredito que não. Então, a gente precisa realmente discutir isso e deixar bem claro, caso venha entrar esse consumidor.gov. Sim, mas, de toda forma, mesmo que a gente não consiga uma conciliação plena, a gente sabe que algumas distribuidoras hoje já aderiram. E elas aderem mesmo com essa diferença de prazo. Por quê? Elas só são cobradas, do ponto de vista regulatório, dos prazos da ANEEL. O prazo do .gov vai registrar lá, de uma maneira talvez ruim, para o consumidor.gov. Mas, mesmo que a gente não consiga
conciliação total, porque também não é nossa intenção aqui dizer para a Senacom que o consumidor.gov tem que ter prazo de 5, depois de 15, né? Mas, se a gente não conseguir encaixar dentro do nosso, que fique bem claro que a responsabilização, os indicadores, fé, é tudo baseado na Resolução 414. O .gov é um canal de acesso e é assim que a gente pretende incorporá-lo no nosso arcabouço regulatório. E, se for possível, atender todos os 3 níveis, porque depois vai cair na ANEEL também, está lá com o protocolo. Em 10 dias, melhor ainda. Vamos tentar fazer. Eu não sei se é possível, né? Pelo menos não para todos os casos. Mas se ele é rápido, eu já passei pelo caminho do entendimento, lá com ele não demora 15 dias, não. Acho que a gente devia botar até uma meta menor para a SEB, já que ela trata do regulador, né? Todos os reguladores da ANEEL são clientes da SEB, então talvez a gente deva botar um limite, né? Ok, senhores, mas... Bem, então agradeço a presença de todos e todas. Nós vamos encerrar essa sessão presencial. Informo que a audiência pública ela continua aberta para quem tiver a intenção de mandar contribuições por escrito. Então, até o dia 8 de setembro de 2018, é possível encaminhar as contribuições pelo site da ANEEL. Então, é lá em www.anel.gov.br. Tem a área de participação pública, depois o link audiência pública, e ela é de número 27. Haverá ainda as audiências presenciais nas cidades de Belém, agora no dia 4, de Recife, no dia 9, Rio de Janeiro, no dia... Eu já saí aqui. No dia 13, e Porto Alegre, no dia 19. Eu convido a todos os que estiverem nas mediações das cidades que nos deem a honra da contribuição, inclusive para fiscalizar se a gente faz audiência pública igual em todas as cidades. Então, muito obrigado a todos, e eu declaro encerrada a sessão de hoje.